Boa tarde a todos e todas presentes aqui no auditório do Cine Justiça. Hoje nós estamos realizando a segunda edição do nosso ciclo de palestras, um projeto que a Diretoria de Formação iniciou no mês passado com a palestra da Reforma da Previdência, e esse mês, por se tratar do mês que comemora o Dia Internacional da Mulher, nós achamos pertinente trazer como tema as questões que dizem respeito, né, à mulher. Por esse motivo, nós pretendemos uma homenagem que vai além de uma questão comemorativa, né? A gente pretende uma homenagem que reflita a necessidade que a gente vê de consolidação dos direitos que foram duramente conquistados ao longo de várias décadas, de séculos, pelas mulheres, e que a gente vê que ainda hoje não são respeitados, né? E eu gostaria de fazer uma homenagem às mulheres lendo uma parte de um cordel de José Mourão, que ele diz o seguinte: a mulher foi conquistando na construção da história respeito, dignidade, conhecimento e vitória, direito de liberdade, cidadania, igualdade, espaço, poder e glória. Com a sua ousadia, combateu a opressão, lutou pelos seus direitos contra a discriminação. Bonita experiência, seu grito de independência ecoou feito canção. E é dessa forma terna, dessa forma materna, dessa forma resistente, que a gente convida a todas presentes a se manterem firmes na resistência e na luta pelos direitos, né? Para isso, agora, eu vou passar a palavra para o nosso diretor acadêmico e diretor de base, Décio, para convidar a nossa palestrante. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a você que nos assiste aí pelo nosso canal no YouTube. Dizer que é uma grande alegria estar aqui depois de ouvir as palavras de Ana, trazendo a mulher na visão de um artista genuinamente de tradições populares de nosso Brasil. É um tanto quanto um momento singular para convidar a nossa querida amiga, professora doutora em Linguística pelo FRJ, professora doutora Patrícia Teles Álvaro, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora em Direitos Humanos, autora e organizadora de vários livros, e gostaríamos de saudá-la com uma salva de palmas. O tema que será trabalhado pela professora Patrícia Teles é a mulher na contemporaneidade, conexões linguísticas, cognitivas e culturais. Aí vocês talvez, e muitas pessoas falaram assim: mas Décio, essa palestra vai tratar de quê? Sabe, Patrícia? As pessoas falam assim: mas gente, isso é um tema muito acadêmico. Enganam-se. É um tema muito popular, é um tema muito comum do nosso cotidiano, porque não estaremos falando aqui de violência, e sim de empoderamento, de laços e abraços. Com vocês, Patrícia Teles. Fique à vontade, Patrícia. Você está com o microfone. Bem, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação, uma grande alegria a gente poder se reunir para tratar dessa temática que tanto me interessa há algum tempo nos meus estudos de pesquisa e também na minha vida, no que diz respeito ao meu próprio lugar de fala e de existência e de vivência na sociedade. Agradecer muito
ao meu amigo professor Décio, que é aí também um grande parceiro nessa empreitada de luta e resistência pela construção de uma cultura de direitos humanos, de respeito às diferenças. E agradecer a presença de todos, a hospitalidade, a maneira gentil com que me receberam e estão assim buscando trazer tudo com bastante conforto e de maneira muito agradável. Muito obrigada. Bem, quando a gente pensa, né, nessas conexões linguísticas, cognitivas e culturais, e que, como o Décio fala, pode parecer que nós estamos abordando de uma maneira acadêmica, e digamos que até inicialmente seja, nós começamos isso, né, com um tom de pesquisa, mas depois o grande ponto que fica para que essas pesquisas servem, se não para melhorar a nossa vida, se não para melhorar as nossas relações humanas, sociais, se não para melhorar as nossas condições de existência. E é nesse sentido que eu venho estudando as relações entre linguagem, cognição e cultura. Nesse sentido, quando a gente fala em cognição, eu quero combinar com vocês que a gente vai estar falando de raciocínio e de emoção. A gente vai ver aí ao longo dessa apresentação que a nossa perspectiva é uma perspectiva de interconexão. O ser humano, ele está interconectado, a nossa linguagem, com a nossa mente, com o nosso corpo. E essa interconexão se dá também entre nós e as nossas vivências culturais. Não só as nossas vivências culturais atuais, como as transgeracionais, aquelas que vêm de geração em geração, vão sendo perpassadas por aqueles antepassados com os quais nem tivemos contato, mas que estão presentificados através dessa passagem cultural. A gente vai esmiuçando um pouco mais, não é? E aí o ponto que fica para nós é o que o entendimento sobre a linguagem nos traz, nos diz sobre o nosso pensamento, sobre o nosso raciocínio, sobre a nossa cognição. E o que o entendimento sobre a nossa cognição, sobre a nossa linguagem, nos diz a respeito de nós mesmos ou de nós mesmas. Então, esses estudos cognitivistas da linguagem, eles vão revelar muito, pelo menos na minha visão, na minha intenção, no meu objetivo, eles servem para revelar muito sobre as nossas relações sociais. E aí eu vou fazer uma provocação desde já, para nós. Muitas vezes nós pensamos e caímos nesse equívoco de teorizar e teorizar e teorizar, e além de teorizar como se fosse sempre para e sobre o outro, e não como se aquilo dissesse respeito a nós mesmos. A minha pesquisa, o meu lugar de pesquisa, o meu lugar de pesquisadora, ele começa a mudar quando eu me dou conta que o que eu estou pesquisando e o que eu estou estudando tem a ver, muito obrigada, comigo mesma. Então, o que vamos falar hoje, essas situações, esses casos que vamos falar hoje, que muitas vezes olhamos como se fossem relativos a outras mulheres muito distantes de nós e que não tem nada a ver conosco, na verdade, a grande mudança na nossa vida começa quando a gente se dá conta que nós também sofremos a repressão desse paradigma do patriarcado. Nós também, com os nossos títulos, as nossas graduações, com todo o nosso, ainda com a nossa
luta e resistência, nós passamos por uma situação de opressão cotidianamente. E acho que exatamente nos cabe, tomando consciência disso, liderar um movimento de empoderamento nosso e propagar isso para todas as demais que ainda não se deram conta disso ou se deram conta dessa opressão, mas ainda não conseguem desmontar e desconstruir esse paradigma do patriarcado, porque não é fácil mesmo. Nós vamos ver que isso está muito impregnado, muito introjetado historicamente, culturalmente, e muitas vezes está quase como se fosse invisível, perpassa assim como se fosse uma brincadeirinha, nem fosse nada tão sério assim, é um mimimi nosso. Feita a provocação, então, vamos lá. Em termos para a gente poder dar, então, subsídio teórico, né, que a gente ainda precisa dessas questões na nossa cultura, mas para a gente dar, então, esses subsídios teóricos, a gente vai trabalhar aqui com bases na abordagem da linguística cognitiva do Lakoff, do Johnson, do Fauconnier, do Turner. São pesquisadores que estão nos Estados Unidos e que lideram aí esse movimento dos estudos cognitivos da linguagem, só que a gente faz uma perspectiva que é multidisciplinar. Então a gente dialoga também com Damasio, que é um neurologista, com Maturana, que é um biólogo, com Davidson, que é um psicólogo, e vamos então, a partir disso, construir o nosso raciocínio aqui hoje, a nossa fala, a nossa interlocução, a nossa conversa, porque a gente está conversando, né? E eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa conversa. Bom, então falamos que estamos partindo da ideia que há uma conexão entre o nosso raciocínio e a nossa emoção. Estamos desmontando aquela ideia que você pode ser racional e deixar o seu emocional de lado, e que inclusive as mulheres é que são as emocionais, porque emoção é coisa para os fracos, então a emoção fica para as mulheres e a força da racionalização fica para os homens, dicotomizando emoção e razão, dicotomizando a nossa mente, como se fosse possível. A gente vai olhar aqui ao longo da nossa conversa que está interconectado, o nosso raciocínio está interconectado às nossas bases emocionais. Primeira interconexão que estamos trazendo, primeiro, mitos que estamos desconstruindo. Outro mito que a gente vai desconstruir, exatamente nessa visão cartesiana, é que você separa o corpo da mente. Então você tem experiências que são físicas e elas não interferem na sua mente. E o que se processa na sua mente não interfere no seu corpo. Estamos fora disso, porque o que vivenciamos com o nosso corpo, o que fica registrado no nosso corpo, impacta os nossos processos mentais. E o que se processa na nossa mente impacta e aparece no nosso corpo. As marcas de um e de outro vão se interconectar. Então nós estamos aqui fortemente falando de uma interconexão entre corpo, mente e linguagem, porque essa interconexão nós temos acesso a ela através da linguagem. Porque eu consegui agora perceber o que algumas de vocês estão pensando e sentindo quando vocês falaram, quando vocês manifestaram agora através da linguagem. Eu pude então perceber isso, entrar em contato com o que você está pensando. Então precisamos da linguagem para, através dela, a gente expressar o que está sendo processado mentalmente e corporalmente em nós. Bem, nesse sentido de uma interconexão, eu quero propor para nós aqui na nossa conversa que a gente memorize um conceito, que é o conceito que a nossa construção
de sentidos, a atribuição de sentidos, a maneira como entendemos o mundo, entendemos a nós mesmas, entendemos ao outro, entendemos a vida, é construído a partir de um sistema integrado entre mente e corpo. Um sistema integrado entre emoção, cognição, né, o nosso raciocínio, e o nosso corpo. Vamos colocar uma sigla que é para nos ajudar a lembrar. Vamos chamar de CIEC, por enquanto, né? Enquanto a gente não arruma um nome melhor. Mas é para a gente lembrar, peço a vocês que isso fique conosco. Que em tudo que a gente vai falar, lembrando que a maneira como a gente está se relacionando, se entendendo, entendendo o outro, tem a ver com esse sistema, esse circuito integrado da nossa emoção, com a nossa cognição, com o nosso corpo. Então vamos ver um exemplo. Alguém chega e nos fala assim: eu estava fervendo de raiva por ela ter me traído e parti para cima dela. Nessa construção discursiva, a gente tem algumas pistas aí muito importantes do que a gente está dizendo, acabou de dizer teoricamente, que a nossa emoção, ela está conectada à nossa razão, que isso se evidencia na nossa linguagem e também no nosso corpo, nas nossas atitudes sociais, nas nossas atitudes nas relações sociais. O que a gente tem ali? Que a gente estabelece uma relação entre a temperatura do corpo está quente, quando a minha emoção é de raiva, quando o meu sentimento é estar enraivecido. E isso me leva a um movimento de atacar alguém, agressividade. Eu sou tomado por aquela alta temperatura do meu corpo e me descontrolo. Eu saí do controle, a minha temperatura saiu do controle, ficou além do que ela realmente, comumente é. E isso leva a uma atitude ali de agressividade. Isso nós chamamos de metáfora cognitiva. Quer dizer, existe uma projeção que é feita no nosso raciocínio, que é essa projeção entre emoção e razão e atitude física. Está interconectado. Por exemplo, não sei se já ouviram frases do tipo: eu vou bombardear as ideias dela e vou destroçar tudo. Esse tipo de conteúdo discursivo, eles nos mostram uma outra metáfora, um outro raciocínio que fazemos, que é estabelecer uma comparação, né? Quer dizer, a metáfora é essa relação comparativa. Então nós estabelecemos uma relação entre discussão e guerra. Então, a discussão é um cenário de inimigos. E esses inimigos, um bombardeia os argumentos do outro. O outro se torna o meu alvo para ser bombardeado. Quer dizer, esse tipo de construção mostra aí a minha personalidade bélica no momento que eu tenho que entrar numa discussão. Estamos juntas no sentido da gente perceber como a linguagem, ela vai nos mostrando essas relações da nossa emoção com o nosso raciocínio. Quer dizer, o meu raciocínio a respeito de discussão, ele vem com essa emoção que eu estou num cenário de guerra e preciso destruir o outro. Então isso acaba também me conduzindo muitas vezes para uma discussão muito agressiva. Porque o meu sistema integrado emocional cognitivo já me faz ver o outro, entender o outro como meu inimigo e que tem que ser destruído. Porque numa guerra, ou você mata ou você morre. Então, o entendimento emocional cognitivo, meu raciocínio é que ou eu mato ou eu morro. Então eu vou para uma discussão a partir desse entendimento.
dessa metáfora cognitiva. Já tinham pensado nisso, que existe uma metáfora na sua mente? Que a sua mente funciona a partir dessas metáforas, dessas comparações? Isso acontece o tempo inteiro na nossa mente, isso acontece em flashes de segundos. Vocês estão aí agora fazendo metáforas, vocês estão aí comparando, estabelecendo conexões, que é a nossa palavra-chave, e estão produzindo sentidos para o que a gente está falando aqui. Estão lembrando de situações, estão se colocando naquela outra, quer dizer, estão estabelecendo links, estão lembrando de uma vez que outra pessoa fez assim. Esse raciocínio que estão estruturando é o que nós chamamos da metáfora cognitiva. Então, em termos de conteúdo epistemológico que vai amparar o que estamos dizendo, o Antônio Damasio, que é esse neurocientista, um estudioso muito dedicado, com obras assim vastas e com uma linguagem muito acessível, ele nos explica que os sentimentos exercem uma forte influência sobre a razão. Então, quem está nos dizendo é um neurologista, é um pesquisador que estuda o funcionamento do cérebro e está derrubando aquela história de que você pode ser só racional e deixar a emoção de lado. Você precisa conhecer como você é emocionalmente, para aí você poder dar conta de quem você é racionalmente. Como é o seu raciocínio. Então ele vai dizer que os sistemas cerebrais necessários aos sentimentos se encontram enredados nos sistemas necessários à razão. E que esses sistemas específicos estão interligados com os sistemas que regulam o corpo. É essa interconexão que estamos dizendo. Bom, dada aí esse passeio pelos nossos mapas mentais, né, brevemente assim falando como nós organizamos a nossa construção de raciocínio a partir das nossas bases emocionais, ancoradas no nosso corpo, enraizados no nosso corpo e na inter-relação cultural com as vivências. O que a gente está dizendo? Interconexão. Está tudo interconectado. São várias camadas da cebola. Eu trago aqui um caso para a gente olhar. Esse é o seguinte: essa moça é uma moça negra. Ela postou a foto dela com o namorado no Face, e um namorado branco, e suscitou ataques de ódio. Coisas do tipo, eram ditas naquele texto que eu peço desculpas, está printado menor, mas aí a gente transcreveu aqui um pouco maior. O fulano entra lá no Face e comenta: onde comprou essa escrava? Me vende ela. Parece até que estão na senzala. Seu dono? Tipo assim, eu acho que você roubou o branco para tirar a foto. Café com leite. Então, nós percebemos que o raciocínio desse fulano é um raciocínio pautado em emoções de ódio, de raiva. Uma insatisfação muito grande. Ele entende a relação humana. Ele está nos dizendo ali, aquelas falas, aquelas construções discursivas do fulano, dizem para nós que ele entende a relação humana como uma relação de compra e venda. Que ele entende nessa relação de compra e venda, quem compra é o branco. E compra o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Essa coisa, esse objeto, é uma mulher negra. A coisificação da mulher. Isso é um ataque recente. Então, a imagem, quer dizer, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, ele é construído em imagens.
a imagem que esse fulano constrói é da negra mulher escravizada, é da negra ladra. E a realidade, então, o que nós entendemos nessa pesquisa da linguística cognitiva é que a realidade, ela é a realidade, o conceito da realidade, ele depende de como cada sujeito percebe a realidade. É o que nós chamamos de realismo experiencialista. A realidade, ela é uma representação mental da realidade. O que nós temos é aquele fulano ali, para ele aquela realidade de ter uma moça negra enamorada de um rapaz branco, ele entende, ele percebe, ele experiencia essa realidade como se fossem relações de compra e venda. Podemos dizer como se fosse ainda uma relação escravagista, a relação senhor-escravo, repetindo um grande erro, um grande equívoco, um grande crime que cometemos de desumanização da pessoa negra. E aí, nós temos, o que eu gostaria agora de compartilhar com vocês, o conceito de self, de eu. Qual é o self? Qual é o meu entendimento sobre as pessoas? Quer dizer, ele tem um self egocêntrico, exterminatório, porque numa relação de senhor-escravo, numa relação de compra e venda, em que o humano, a mulher negra, é coisificada, a mulher é objetificada, ele tem um entendimento que o outro, que é diferente dele, deve ser e pode ser exterminado, eliminado, afinal nem humano é. Então ele pode ser eliminado. Esse self, quer dizer, vai nos dizer, o self é essa categoria linguística, aparece na linguagem, cognitiva, ou seja, como está organizada a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa emoção. E também se evidencia nas nossas atitudes. Então, tudo interconectado. Então, esse fulano está dizendo para nós como é o self, esse eu, o self egocêntrico exterminatório. Aí eu gostaria, peço desculpas porque talvez esteja pequeno, mas eu gostaria de trazer para vocês um trecho que fala a respeito de uma situação ou de situações que eram recorrentes nos séculos 18 e 19 e que estão descritas tanto no livro da historiadora Mari Del Priore, de 2011, A História da Sexualidade, quanto no livro, se eu não estou enganada, esse é o título, quanto no livro da doutora Adriana Ramos de Mello, de 2016, o feminicídio, sobre o feminicídio, em que se apresentam as relações de gênero, como se davam as relações entre os papéis sociais do homem e da mulher nessa época. Então, disse assim, encontrado nos registros dos arquivos paroquiais desses séculos, 18 e 19. Disse assim, a função jurídica da mulher era ser subserviente ao marido. E se ela não o obedecia, sofria as sanções. As mulheres ditas rebeldes, muitas rebeldes aqui hoje, né? As mulheres ditas rebeldes eram punidas por seus maridos, sendo legitimamente, juridicamente permitido que elas fossem espancadas com varas cravejadas de espinhos, enclausuradas, obrigadas a dormir amarradas ao pé da cama,
enquanto ele, o marido, deitava-se com sua amante. Era dito que dessa maneira a mulher estaria sendo ensinada, essa mulher devassa e desrespeitosa, ensinada a obedecer o marido, porque ela estava contrariando as normas do homem. E assim ela ia aprender a se comportar bem, como uma mulher com pudores e honestidade. Nós percebemos um padrão, um comportamento na relação de gênero homem, né, e mulher, e protegido por lei. Porque como se sabe desses detalhes das técnicas utilizadas para a doutrinação do comportamento da mulher? Porque ficavam nos registros dos arquivos paroquiais. O que o livro da doutora Adriana Ramos de Mello apresenta para nós é que os homens registravam. Então, diante da suspeita que tive, né, da traição da mulher, da suspeita, ele poderia matar, ainda que fosse fato, mas ele poderia matá-la, dar a ela essa punição, o corretivo para saber se comportar bem. Uma mentalidade punitiva, uma mentalidade que o homem pune, a mulher devassa, porque se ela soubesse se comportar, aquilo não seria necessário. Uma relação de ódio à diferença, uma relação, uma mentalidade amparada e estruturada numa emoção de raiva à diferença, ao outro, sendo que esse outro é a mulher. Parecido com o que vimos no caso da moça da foto do Facebook, mas nós estamos falando do século XXI e esses casos estão registrados no século XVIII e XIX. E aí fica para nós a pergunta: avançamos muito, é fato. Avançamos muito em termos políticos, jurídicos, sociais, econômicos, mas ainda assim vivemos sob um paradigma do patriarcado opressor, com relações escravagistas, relações baseadas no paradigma senhor-escravo, na dicotomização senhor-escravo, e com todas as consequências dela, que a principal é esse self egocêntrico exterminador. A mulher é uma coisa, um objeto, pode ser exterminada, é só um corpo objetificado e, como tal, pode ser eliminado. Nesse caso que nós vimos do que a doutora Adriana Mello traz para nós, nós trabalhamos em termos de pesquisas cognitivistas, nós chamamos isso de compressão. Existe uma compressão entre passado e presente. Porque quando nós lemos aquilo ali que aconteceu no século XVIII, a gente ainda se depara com essas situações no século XXI. Ainda há mulheres que são enclausuradas em casa. Ainda há mulheres cujo o marido se aproxima e corta a roupa com a tesoura, porque ela não vai sair com aquela roupa, porque a mulher dele não se apresenta assim. Ainda temos o caso da mulher que não pode se maquiar, porque sair daquele jeito, cortar o cabelo, ela pode estar, a mulher dele não vai sair assim. Ou aquela que, se ela se manifesta colocando-se no seu lugar de fala político empoderada, ela está fazendo mimimi. Ela está querendo, agora não pode falar mais nada, porque tudo virou mimimi. Então, ainda sofremos um eco desse padrão, desse paradigma do patriarcado. Nós chamamos isso de compressão.
é transgeracional. Isso veio passando de geração em geração e se comprimiu, passado e presente comprimidos, e nessa compressão, gerando uma mesclagem. Por que uma mesclagem? Porque a mulher de hoje não é a mulher do século XIX, isso é inquestionável. Quanto a isso não temos dúvida. A mulher de hoje, ela está no mundo do trabalho, ela está lutando pelos seus direitos, ela está ganhando cada vez mais destaque nas posições de liderança, ela tem a sua própria perspectiva e autonomia intelectual, econômica, social, é outra mulher. No entanto, ainda vivenciamos episódios como aquele do Facebook e outros que vamos ver mais à frente. Então gera-se uma mesclagem entre padrões do patriarcado do século XVIII com vivências da mulher do século XXI, que incomoda muito quando essa mulher, nós, tomamos lugares de fala e empoderamento. Isso incomoda. Então, tenta-se estabelecer estratégias exatamente para te desarticular, desqualificar, nos desqualificar para, assim, esmorecer esse nosso empoderamento. Eu trago aqui um caso, eu gosto de trabalhar com casos, né? Para a gente poder se aproximar da realidade. Quer dizer, a gente está trabalhando com um conteúdo teórico, mas esse conteúdo teórico para mim só serve se ele servir para melhorar as nossas vidas, a minha vida, a nossa vida. E, ao final, a gente vai ver que é possível esse conteúdo teórico servir para isso. A gente vai ver por quê. Para além da reflexão que já estamos fazendo e que já é um excelente começo. Esse caso está descrito no livro Espelho de Vênus, organizado por uma ONG que cuida de direitos da mulher, que é a Sépia, liderada pela Jaqueline Pitangui e pela Leila Linhares. E é o trecho de uma mulher de 35 anos, casada, e que é um livro de entrevistas. E ela relata, ela casou-se, e aí ela relata a respeito de como se dava, quais as razões para as agressões que ela sofria do marido Altair. Me senti completamente infeliz, porque como eu podia me defender? Se ele mesmo me acusava, a partir do momento que eu não era virgem, por que ele não me entregou de volta onde ele me tirou? Eu saí casada, de véu e grinalda, tudo bonitinho, né? Então por que ele não me devolveu? Mesmo quando ele não falava para os outros, eu falava, para a senhora ver como é a ignorância, como é grande. Eu pensava, meu Deus, então eu tapeei esse homem? Mas como? Eu era mesmo assim. A Neuza está relatando ali que o que causava as agressões que ela sofria era a culpa que ela tem por ela não ser virgem. Embora ela tenha casado virgem, mas ele não acreditou que ela era virgem e depois ela própria passa a desconfiar. Será que era mesmo? Será que eu não tapeei esse homem? Ela começa a colocar em dúvida a própria percepção, o seu próprio valor. E ela se coloca ali como há uma justificativa. Na mentalidade dela, há uma justificativa para aquela agressão que ela sofre. Afinal, puxa, ele achou que ela era virgem, aí depois não era, então por isso ele a maltratava e espancava. E aí ela questiona ali, por que ele não me entregou de volta de onde ele me tirou? Vamos olhar como é que se dá isso, as metáforas cognitivas, quer dizer, quais são as projeções que estão sendo feitas mentalmente, culturalmente, emocionalmente. A esposa
A filha, a mulher, é mercadoria. O pai é o vendedor, porque ela não podia ter sido devolvida, ela usa o verbo devolver. E o marido é o comprador. Então há uma metáfora da relação humana como relação de compra e venda. Mais uma vez, a mulher é a coisa, porque se você compra alguma coisa, uma mercadoria, um objeto. Nós estamos falando de um depoimento do final dos anos 90, entre 80 e 90. E essa metáfora, essa moldura, lembra que nós encontramos lá nos registros dos séculos 18 e 19? Então, para a gente pensar como isso vem perpassando, é essa compressão que falamos, transgeracionalmente, a ponto de a mulher deixar de acreditar em si mesma e passar a acreditar no que o outro diz para ela que seja a verdade dela. Ela vai se esvaziando. É o que nós chamamos na nossa pesquisa de self-empático. Ela estabelece uma empatia tão forte com o outro, ela se coloca tanto no lugar do outro, que na verdade ela se esvazia de si mesma e o outro passa a ser ela própria. Então é um self-empático, perigoso, muito perigoso. Nesse sentido de a mulher merecer ser morta, ser castigada, ser punida, eu gostaria de trazer para nós o exemplo que eu chamei de o caso de Ela, porque na carta, esse caso aconteceu tragicamente no Réveillon de 2017, em Campinas. O rapaz era um técnico de laboratório de 46 anos que matou a ex-mulher. E ele, durante a carta, ele usa o pronome ela. Ele deixa uma carta justificando por que ele está matando a mulher e não tem nome, é ela. Vamos aos trechos. Ele diz assim: filho, não sou machista. Ele mata o filho também, só para a gente lembrar, né? Ele mata a mulher, mais 10 pessoas e o filho. E aí reunidos com a família em Campinas. E aí ele diz: filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres, essas de boa índole, eu amo de coração. Tanto é que me apaixonei por uma mulher maravilhosa, a Kátia, a atual namorada. Tenho raiva das vadias, que se proliferam, e muito, a cada dia se beneficiando da lei vadia da Penha. Não posso dizer que todas as mulheres são vadias, mas todas as mulheres sabem do que as vadias são capazes de fazer. Filho, te amo muito. Ele matou o filho. Filho, te amo muito e agora vou vingar o mal que ela nos fez, principalmente a você. Sei que me achava um frouxo em não dar uns tapas na cara dela, mas eu não podia te dizer as minhas pretensões em acabar com ela. Tinha que ser no momento certo. Quero pegar o máximo de vadias da família juntas. Então a gente vê uma mentalidade estruturada, uma cognição, um raciocínio estruturado a partir da emoção do ódio à mulher. Dessa mulher que faz parte do grupo das que têm que ser punidas, das que não sabem se comportar, das que precisam desse corretivo para aprender a se comportar. E tem um efeito, que é um efeito também de mostrar às outras qual o seu destino, se você se comportar assim. Sirva de exemplo. Vadia. A desqualificação da mulher. Essa estratégia psicoemocional de desqualificar a mulher
é muito eficiente quando acreditamos nela. Porque não falamos que mente e corpo estão interconectados? No momento em que se desestrutura a sua mente, em que se mata a sua mente, se mata o seu corpo. No momento em que se desestrutura a sua capacidade mental, cognitiva e emocional de se movimentar, faz isso também tirando a sua capacidade de movimentar o seu corpo. Por isso a estratégia da desqualificação, ela é muito utilizada. Porque a pessoa que precisa acreditar nessa desqualificação para ter o objetivo do agressor atingido é a própria mulher, é a vítima. Então, no momento em que acreditamos nessa desqualificação, que vem de diferentes maneiras, vem muitas vezes disfarçada de ciúmes. Ah, mas você com essa roupa curta, com essa maquiagem, você me deixa louco. E aí escutamos ainda frases do tipo que depois do espancamento ou da agressão, seja espancamento verbal ou físico, aquilo foi feito porque a mulher deixa aquele homem louco, ela o provocou. E aí, se a gente vai à literatura shakespeariana, a gente se depara com Desdémona em Otelo, em que Desdémona é que levou Otelo à loucura e fez com que ele a matasse. Então, ela é a culpada, ela é a desqualificada que levou o homem a fazer aquilo. E a punição tem esse valor para que a mulher aprenda a se comportar. A gente percebe também por trás desse imaginário relações de poder. Voltamos de novo, não podemos voltar à metáfora do senhor escravo nessa carta de 2017? Então, a mulher que é coisa e que pode ser exterminada, destruída como tal, porque ela é propriedade e pode ser manipulada, esse corpo pode ser manipulado como é aquele homem definir. Aí, dentro dessa construção do imaginário, das nossas imagens que dizem respeito aos nossos papéis de mulher, os nossos papéis nas relações de gênero, eu cresci ouvindo essa música. Minha família gosta muito de seresta, então reunia com violãozinho para cantar. E eu cresci ouvindo Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina Morena, faça tudo. Não, desculpe, pulei aqui. Me aborreci, me zanguei. Já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Marina, estou de mal de você. Essa música, né? E eu trouxe essa música no sentido de mostrar o quanto o nosso imaginário, né, não só nessa, mas em várias outras, ele vem assim muito preenchido com essa imagem da mulher que é coisa, que é posse. E vem muito disfarçado de um ciúme romântico, é romantismo. Ter ciúme é sinal de que eu amo você. Então, teve um filme recente baseado na história da Maria da Penha, que aquele rapaz que infelizmente nos deixou, nos faleceu, o Domingos Montaner, ele fez, e tem um trecho em que a mulher está dançando, a mulher dele está dançando, encontra a família, reunião de família, e começa a dançar, né? E quando eles chegam em casa, ele está muito mal-humorado, muito irritado. E aí ele diz para ela que é porque ela dançou com outras pessoas, ou dançou, enfim.
a felicidade da mulher, a mulher estar feliz, plena, extrovertida, isso incomoda. Mas por quê? Porque ele a ama e sente ciúmes. Então, isso vem muito travestido, muito disfarçado. A possessividade, a coisificação, a objetificação, a desqualificação da mulher em relação a ela ser dona do próprio corpo, da própria mente, isso vem disfarçado com ciúme, com um gostar tanto que eu não quero que você pense, que você use essa maquiagem, que você sente assim, que você vista dessa outra maneira, que você faça isso ou aquilo. Isso tudo constitui o nosso imaginário nas relações. E muitas vezes isso está tão impregnado que nós não nos damos conta. E nós próprias podemos usar frases do tipo, em relação, por exemplo, a casos de estupro. Mas também usando aquela roupa, o que ela queria? Estava provocando, pedindo para ser estuprada. Se ela soubesse se comportar, isso não teria acontecido. Muitas vezes, nós próprias estamos com esse imaginário tão introjetado que produzimos essas construções discursivas sem nos dar conta de como isso está representado, estruturado nessa metáfora cognitiva em que a mulher é coisa. É uma relação de poder em que a mulher pertence ao homem, em que ela não sabe se comportar. Então, ali o estupro, inclusive, é a punição. Para assim, quem sabe, ela aprende a se comportar. Porque se ela não estivesse com aquela roupa, isso não teria acontecido. Aquela mini saia, aquele biquíni. E aí nós vamos pensar em países que se usa, em que se vestem burcas, em que a mulher fica só com os olhos à mostra e que nós temos altíssimos índices de estupro coletivos. A coisificação da mulher, que também perpassa aí por esse controle de o que ela vai vestir, o que o corpo dela pode ter direito de vestir, de se movimentar, e o que a mente dela pode ter direito a pensar. Uma estratégia também, em alguns países, em algumas culturas, é a proibição do direito a estudar, em que as mulheres não podem estudar. Claro, voltamos àquela interconexão mente-corpo. Controlo sua mente, controlo seu corpo e vice-versa. Agrido o seu corpo, destruo o seu corpo e também tem um impacto na sua mente. E estamos falando de relações em que estabelecemos a partir de 3 metáforas. A metáfora do rival, do juiz e do carrasco. Quando falamos que podemos cair nessa esparrela de nós próprias usarmos essas construções discursivas, nós estamos reproduzindo esse padrão metafórico, esse padrão estruturado cognitivamente, emocionalmente, em que nas relações humanas há rivais. Então, um é rival em relação ao outro. Rival, e há também a metáfora do juiz. Porque esse meu rival, essa mulher, que é minha rival, ela está errada. Ela está errada, então eu estou julgando, eu como juiz julgo que essa mulher está errada e eu condeno. E eu próprio executo a pena. Sou o carrasco. Vimos isso nos casos que trouxemos ali nas relações de gênero, homem e mulher. Mas chamamos a atenção também para quando nós próprias
não repetimos essas 3 metáforas da repressão contra a mulher, em que nós mesmas nos pegamos fazendo esse discurso repressor de coisificação da mulher, em que nós somos a rival da outra mulher, a juíza da outra mulher e a carrasca da outra mulher. Mais perigoso ainda, ou tão perigoso quanto, é quando nós somos a rival de nós mesmas, a juíza de nós mesmas e a carrasca de nós mesmas. Porque acreditamos tanto, como fez a Neuza, que construímos um self empático, esvaziamos-nos de nós próprias e colocamos o outro no nosso lugar. E aí falamos assim, lembram que nós dissemos, olha, mas é possível a gente mudar tudo isso. E os estudos teóricos, para mim, eles têm importância, significado, relevância, porque eles podem ser usados para nós mesmas, nós próprios, a sociedade se refazer. E a sociedade somos nós, os sujeitos sociais. E aí eu me lembro de uma frase do Eduardo Galeano, que diz: a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Fizemos a primeira parte. Rapidamente aqui estamos conversando e conhecendo quais são essas bases cognitivas, emocionais, culturais, que estão alicerçando essas relações de gênero. Dessa maneira em que os papéis sociais são colocados numa relação escravagista. Mas nós podemos, tomando consciência disso, modificar isso. Mas, Patrícia, podemos como? Podemos mesmo? Podemos. Há o que se chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma descoberta relativamente recente. E por que ela é muito interessante? Porque acreditava-se que o nosso cérebro, ele se modificava, modificava até uma certa idade e depois não mais. Só o que as pesquisas recentes têm nos mostrado é que enquanto houver um sopro de vida, há mudança no nosso arranjo neurofuncional. Então, tudo pode começar a mudar hoje. Tudo pode começar a mudar a qualquer momento no nosso arranjo neurofuncional. Porque o que estamos dizendo, desde o começo, é que as nossas atitudes sociais, elas estão relacionadas ao que pensamos, a como vemos, entendemos, percebemos o outro, a nós mesmos, a vida, as relações humanas. E isso aparece em como nos comportamos. E quando a gente fala em comportamento, a gente está falando em comportamento social, em comportamento linguístico, em comportamento mental. Mental, cognitivo, emocional. Então é um comportamento interconectado que nós podemos modificar. A neuroplasticidade, essa é uma pesquisa do Richard Davidson, é muito interessante essa obra, um livro, uma pesquisa dele que está publicada no livro Estilo Emocional do Cérebro. E ali ele dá um exemplo bem interessante dos testes que ele fez no sentido da comprovação da neuroplasticidade. Foram colocados 2 grupos em 2 salas diferentes, que durante um tempo, eu não vou me lembrar exatamente aqui, vamos dizer 6 meses, o grupo A ficou numa sala tocando piano. Então aquelas 5 pessoas ficavam naquela sala uma vez por semana durante 1 hora tocando piano. E o grupo B ficava em outra sala no mesmo dia, na mesma hora, na mesma duração de tempo, pensando, imaginando que estava tocando piano.
Feito depois o experimento com as ressonâncias magnéticas funcionais para verificar o desenho do funcionamento do cérebro, se percebeu que, comparando as ressonâncias de antes e depois da experiência, o grupo A teve a área relativa a essa motricidade, a esse uso motor, aumentado, esperado, não é mesmo? No momento que você estimulou, você ativou aquelas áreas do seu circuito neurofuncional, esperado. No entanto, percebeu-se também, verificou-se na comparação das ressonâncias magnéticas funcionais, que o grupo que só ficou pensando durante o mesmo tempo, a mesma hora, aquilo tudo, igualzinho, ele também teve as mesmas áreas aumentadas. Não na mesma proporção, mas também houve um aumento. Então, o que a pesquisa do Richard Davidson vai mostrando é que o padrão do funcionamento neuronal, e cérebro e mente estão interconectados, o padrão do funcionamento neuronal, ele vai se modificando também com o que pensamos. Então, a maneira como pensamos pode ir modificando um padrão de funcionamento do nosso cérebro. Bom, mas para você modificar a maneira que você pensa, primeiro você precisa saber a maneira como você pensa. Por isso que é tão importante a gente fazer esse tipo de reflexão. E começar a se dar conta de como nós entendemos a nós mesmas, entendemos o outro, entendemos as relações sociais. Será que nós não estamos repetindo o padrão senhor-escravo, sem se dar conta? Será que não estamos repetindo o padrão das 3 metáforas da repressão? E isso acontece muitas vezes em relações cotidianas, que está na maneira como nós tratamos o garçom ou a garçonete, por exemplo. Como estamos nos relacionando ali socialmente? Estamos nesse padrão, senhor escravo? Isso acontece nas relações de trabalho até. Como acolhemos uns aos outros? Como lidamos com os cargos, com as relações hierárquicas, que podem ser representações, lembram da realidade experiencialista, de como eu vejo aquela realidade? Então, se eu vejo o outro como meu rival, e aí é meu inimigo, então eu vou julgar que ele está errado e vou eliminar. Carrasco, vou então sentenciar para eliminá-lo. Como estão as nossas relações sociais com o outro, mas primeiramente conosco? Como está a nossa autoaceitação? Como está o nosso amor por nós mesmas? Como está o nosso sistema integrado cognitivo emocional? Nós muitas vezes somos então estruturados a partir daquele ódio, daquela raiva, daquela não aceitação de nós mesmas. E nem nos damos conta disso. Então, fazer essa autoinvestigação de como está o nosso sistema integrado emocional cognitivo hoje. Como é que estamos nos sentindo hoje? Estamos nos sentindo com essa autoaceitação, com esse amor próprio, e a partir disso a gente vai perceber como? Na nossa linguagem, no nosso comportamento, comportamento social, comportamento linguístico, porque ele está projetado a partir do nosso comportamento cognitivo emocional. Bem, então nós temos esse self egocêntrico exterminatório,
mas nós não queremos reproduzir relações em que nós somos também esse self egocêntrico exterminatório. Nós queremos renovar relações. O feminino, a essência do feminino está exatamente em transformar, em renascer, em dar vida nova, fertilizar. Então, nós podemos ser esse campo de fertilização para essa grande transformação de uma cultura de violência para uma cultura de direitos humanos, uma cultura de amor e respeito às diferenças. Nesse sentido, a gente lidar com o outro também podendo ser protagonista, entendendo que, diferentemente do self egocêntrico exterminatório, do padrão senhor-escravo, que só pode haver um protagonista, em que aquela carta de 2017 nos mostra um homem enfurecido com uma mulher que estava sendo protagonista naquela relação, e que ele vai eliminar essa protagonista, porque só pode haver um protagonista, e esse protagonista é ele. Diferentemente disso, nós podemos propagar e exercer um self de multiprotagonismos. Nós todos aqui, nós todas, podemos ser protagonistas nos nossos espaços. Podemos compartilhar protagonismos e podemos unificar as nossas diferenças de forças num protagonismo maior e múltiplo. Em vez de fazer um trabalho de extermínio para que reste apenas um em detrimento ao outro, podemos fazer ao contrário disso, estabelecer relações a partir do multiprotagonismo. O multiprotagonismo, a mentalidade, as metáforas são outras. A metáfora é exatamente que podemos sim estabelecer trocas. Nós podemos trocar as experiências, nós podemos trocar as nossas diferenças. E as diferenças, elas surgem com o entendimento, né? Metaforizamos as diferenças não como um perigo que tem que ser exterminado, mas ao contrário, um movimento positivo de que através das diferenças podemos construir mais. Fica então a nossa proposta desse self de multiprotagonismos e da gente a gente ter essa coragem e essa disposição de fazer essa autoinvestigação. Como está o nosso sistema integrado, emocional e cognitivo? Para a gente encerrar, eu trouxe um pensamento do Lakoff e do Johnson, em que eles dizem que quando tudo que pensamos, falamos e fazemos depende do trabalho da nossa mente corporificada, ou seja, essa consciência de que mente e corpo estão integrados, a ciência cognitiva, estudar a nossa cognição, é uma das nossas fontes mais profundas para o nosso autoconhecimento. E, através desse autoconhecimento, é que podemos operar a transformação, é que podemos dar início a esse movimento de transformação e mudança desse paradigma. Podemos, assim, fazer um renascimento como fênix, ir renascendo diante das diferentes experiências e aproveitar essas experiências que muitas vezes foram dolorosas e que ainda são dolorosas, da repressão do corpo e da mente do feminino, aproveitar isso como uma possibilidade de crescimento e renovação nossa.
e transformação nossa. E nós sabemos que o feminino, ele tem um grande poder de transformação e de movimentação. Por isso também é tão reprimido. Por isso se tem tanto medo do movimento que o feminino pode fazer. Mas ao contrário, exatamente o poder do feminino é esse poder de transformar e construir uma cultura de paz, de respeito e valorização às diferenças de gênero. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de já ouvir um pouco vocês durante essa conversa. Deixo o meu e-mail à disposição para quem quiser, além do dia de hoje, a gente vai conversar um pouco mais, mas para além do dia de hoje, conversar mais um pouco, vai me agradar muito ter a companhia de vocês nessas próximas conversas. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a professora doutora Patrícia. Acho que são palavras realmente que precisam ser apreendidas por nós de uma maneira profunda, porque a gente tem visto que não é simplesmente uma questão de conquista de direito assegurada na lei A, B ou C. É uma questão de mudança, né? Agora mais preparada teoricamente, de metáforas cognitivas, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a contribuição, gostaria de presenteá-la, né, com uma agenda, né, que a gente, que está aí, Décio, por favor, passe. Escondi. Que é um histórico das mulheres, mulheres em luta, né? E agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a todos os presentes. Eu quero aproveitar a oportunidade, pedir a Ana passar as mãos de Ana Paula para que faça a entrega a Liene Lira, de também uma agenda. A Liene, a cantora, que vai nos brindar. Esse é um momento muito especial, pensado para cada uma de vocês, e vai ser... Oi? Pode. A Patrícia quer fazer aqui quer falar mais um pouquinho. Puxa. Hoje eu sou minoria, eu não posso falar nada. Só concordo. A Liene... Em cego é mais fácil bater, né, gente? Então deixa eu ficar quieto. A Liene Lira, ela é, além de muito talentosa e bonita, filha do professor Pedro Lira, que recentemente nos deixou e foi meu professor na UFRJ, na Faculdade de Letras. Foi minha primeira aula. Eu chegando na universidade, completamente tomada por esses padrões que estamos falando aqui hoje, e me deparo com Pedro Lira, absolutamente desconstruindo esses padrões. No começo foi difícil, porque foi uma reviravolta para mim, mas foi fundamental. E aí eu fico muito feliz, né? Foi a minha primeira aula. A Liene está ali emocionada, mas eu também estou, porque da gente ter como essa vida, né? Como há uma energia que se sobredetermina a nós, né? Quem diria que através do meu amigo Décio, que é sem dúvida também uma figura e um protagonismo nesse movimento de amor e de direitos humanos, eu iria ter a oportunidade de estar junto com a família Lira, né? Nesse momento de lirismo e de empoderamento. Então eu quero deixar meu agradecimento ao professor Pedro Lira através da Liene aqui. Muito obrigada, Liene. Foi meu professor na UENF. Eu fico até assim, falar que foi meu professor na UENF, né?
é meu professor na UENF, tive a honra, como poucos, de ser editor dos trabalhos dele. Então, Pedro, e talvez, e aí dito pela crítica portuguesa, um dos maiores poetas do Brasil. Um homem que lecionou nas principais universidades do Brasil e da Europa, inclusive professor de pós-graduação na Sorbonne. Então, um homem que realmente marcou e ninguém mais amou e se deixou amar pelas mulheres como o poeta Pedro Lira. Haja vista a belezura da filha dele, né, gente? Isso aos meus olhos.